Seu filho troca vermelho por verde? Chama roxo de azul? Ou evita jogos que precisa distinguir cores? Calma. Hoje eu vou explicar quando suspeitar de daltonismo, como a gente confirma o diagnóstico e o que dá para fazer no dia a dia e na escola. Eu sou a doutora Luza, oftalmopediatra. Se esse tema faz sentido para você, já deixa um like aqui e compartilha com outros pais. Isso ajuda muitas famílias. Daltonismo é uma alteração na percepção de cores. Lá no fundo do olho, nós temos células chamadas cones, que respondem a comprimentos de ondas diferentes. São esses cones que ajudam a gente a enxergar as cores. Quando algum tipo de cone não funciona bem ou ele falha, então a gente tem dificuldade de distinguir as cores. Os tipos mais comuns de alterações são a do vermelho e verde. Um mais raro é a dificuldade de distinguir azul e amarelo. E o raríssimo é a acromatopsia completa, que é quando quase não percebe nenhuma cor e o paciente tem uma fotofobia intensa. Na maioria das vezes, essa condição é congênita e hereditária, especialmente a dificuldade do verde e vermelho, que é ligada ao cromossomo X. Por isso que é muito mais comum em meninos. Em termos práticos, essa alteração é natural da pessoa, não é culpa dela, nem foi nada adquirido e não tem nada a ver com falta de inteligência. Quando é que eu suspeito? Antes, entre 3 a 4 anos de idade, a criança ainda está aprendendo a nomear as cores. Então, é normal confundir o nome das cores ou trocar o nome das cores. A suspeita aumenta a partir dos 4, 5 anos. Quando a criança persiste nessa confusão de forma consistente, principalmente os pares, entre vermelho, verde, marrom, verde, roxo, azul, rosa, cinza. Então, ela precisa perguntar o tempo todo, que cor é essa? E erra mapas, jogos, blocos que dependem de cor. Ou quando desenha um céu marrom, árvores roxas. E isso se repete em contextos diferentes. Muitas vezes os professores na escola é que percebem primeiro. Uma dificuldade nas atividades que dependem de cor, na lousa com canetas coloridas, gráficos, mapas, tarefas de sublinhar com cores específicas. Às vezes as crianças compensam pelo contexto, mas esse esforço e essa dificuldade aparece. Agora vale um alerta. Se essa dificuldade com cores surgiu de repente ou piorou em um dos olhos, esse daltonismo pode ser adquirido. Por exemplo, pode ter alterações do nervo óptico da retina. E aí a avaliação é uma prioridade. Como diagnosticamos? Além do exame ocular completo na consulta oftalmológica, nós usamos testes específicos para avaliar a visão de cores. O mais conhecido são as cartelas ou teste de Ishihara, onde usamos números e desenhos com bolinhas coloridas. Esse teste é ótimo para detectar alterações do verde e vermelho. Para os pequenos, usamos umas versões mais apropriadas, com figuras, uma forma mais lúdica de fazer esse teste. E a partir dos 4 a 5 anos, o teste já fica mais confiável. E sempre avaliamos ambos os olhos, pois o defeito congênito costuma ser simétrico, bilateral. Como distinguir entre uma alteração congênita ou adquirida? O congênito costuma ser estável ao longo da vida e igual nos dois olhos. O adquirido pode ser assimétrico, progressivo e vir acompanhado de uma baixa visão, uma sensibilidade à luz ou uma dor ocular. Pode ter relação com inflamações do nervo óptico, doenças da retina, exposição a tóxicos ou medicações. Nesses casos, tratar a causa é fundamental. Tem tratamento? Para o daltonismo congênito, não existe uma cura no sentido de voltar a ver as cores como quem enxerga normal. O que existe é uma adaptação inteligente. Por exemplo, na escola, não usar apenas cor para dar instrução, mas uma cor e um texto ou um símbolo. Preferir algo que tenha mais contraste e informar o professor para não penalizar nas tarefas que usam cores. Em casa, você pode rotular itens como lápis com o nome da cor e organizar por símbolos, além das cores. Usar contraste forte nas atividades. E como usar a tecnologia? Hoje nós temos aplicativos que nomeiam as cores e filtros no celular que aumentam o contraste. Isso ajuda, mas não cura. Além disso, nós temos óculos com filtros especiais que melhoram o contraste entre certas cores,
para alguns indivíduos em alguns ambientes específicos, mas não normalizam a visão de cores e não são aprovados para testes oficiais que exigem uma visão de cor perfeita. Para as alterações adquiridas, a prioridade é tratar a causa. Ter daltonismo não limita a capacidade da criança de aprender, de ser criativa ou de enxergar bem. Algumas carreiras têm exigências específicas de visão de cores. E saber disso cedo ajuda a planejar as escolhas da criança no futuro sem nenhuma frustração. E, por favor, nada de rótulos. A ideia é informar, adaptar e incluir. Resumindo, desconfie se as confusões de cor são constantes após os 4 ou 5 anos de idade. Converse com a escola, agende uma avaliação. Com o diagnóstico certo, dá para adaptar e seguir em frente com menos esforço e mais autonomia. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se quiser uma avaliação com a nossa equipe, o link do WhatsApp está na descrição do vídeo. Até a próxima!